Viva! Bom dia a todos a partir da Rua do Mundo, em Lisboa. Com esta primeira emissão, começamos uma série regular de podcasts, para já quinzenais, baseados numa premissa simples, a de que a distinção entre política nacional e política internacional, assuntos nacionais e assuntos internacionais, noticiário nacional e noticiário internacional, é cada vez mais irrelevante. O mundo não é qualquer coisa que está lá fora, à espera para ser experimentada no momento em que saímos do país. O mundo é mesmo a primeira coisa que acontece quando pomos o pé na nossa rua. A nossa segunda premissa é esta, a de que perante esta realidade há um déficit de debate sobre o mundo em língua portuguesa. Num século de crises, desde 2001 com o terrorismo, os ataques a Nova Iorque, 2013 a guerra do Iraque, passando pela crise financeira de 2008, crises no capitalismo global, crises na União Europeia, crises do Estado-nação e crises nas organizações internacionais, o debate em português limita-se, na maior parte das vezes, à repetição de chavões e à insistência em que as pessoas não querem saber disto. Como se a recusem a encarar os detalhes de funcionamento da União Europeia, da ONU, da globalização, da imigração ou da financiarização do mundo, nos permitissem desconjurar um pouco mais os dilemas, dúvidas e ansiedades que fazem setores inteiros da política e da opinião puxarem os cobertores e esconderem-se na cama dos seus hábitos, rotinas, preconceitos. Mesmo quando o mundo nos desafia todos os dias, nas caras que vemos, nos pensamentos que temos, nas coisas que fazemos. A Rua do Mundo é mesmo o nome de uma rua que em tempos existiu em Lisboa. Aliás, Rua de apóstrofo o Mundo, do nome de um jornal republicano que lá tinha a sua redação. A ditadura e depois o Estado Novo deram-lhe um golpe de misericórdia. Ou seja, mudaram o nome, que mantiveram depois, para Rua da Misericórdia. É uma rua onde milhares de lisboetas de todas as origens passam todos os dias. Tiraram o mundo do nome da rua, mas o mundo continua lá. E a Rua do Mundo recomeça agora aqui, em conversas quinzenais, em autogestão. Este foi o primeiro manifesto da Rua do Mundo e é da minha responsabilidade. O meu nome é Rui Tavares e comigo estão a Sofia Lorena, a Mónica Ferro e o Bernardo Pires de Lima, que constituem o nosso painel aqui em Lisboa. Na segunda parte, iremos ao encontro de um nosso correspondente em Hanoi, da rede, que vamos tentar fazer ter aqui em todos os programas. Hoje decidimos começar pela eleição de Donald Trump como Presidente dos Estados Unidos. 2017 vai ser um ano decisivo para o mundo e nós não vamos perder pitada. Começo por ti, Bernardo, que estiveste nos Estados Unidos, antes e durante as eleições. A seguir às eleições houve um grande debate acerca das razões da vitória de Donald Trump, com basicamente duas posições, uma posição sociocultural, aliás, uma posição socioeconómica, as razões socioeconómicas da vitória de Trump, com as questões da classe média, dos perdedores da globalização, etc., e uma posição mais de origem cultural, de discurso, de identidade mais política. Tu tens trincheira nesse debate? Não tens? Como é que te posicionas em relação a essas duas explicações para a vitória de Trump? Eu acho que as justificações misturam essas e outras. Não há só uma trincheira para justificar a ascensão de Donald Trump, nem há só uma trincheira para justificar as ascensões de outros mini Donald Trump espalhados, nomeadamente aqui no continente europeu. Porque se nós formos ver, por exemplo, nos extratos de rendimentos anuais, a premissa inicial de que os descamisados e os desprovidos da globalização, sobretudo aqueles mais afetados em estados norte-americanos que não recuperaram da crise financeira e económica ao ritmo de outros, como a única justificação para essa mola humana que depois elegeu Donald Trump, nós verificamos que na classe que recebe $250 mil anuais, que é a classe mais alta na pirâmide dos rendimentos, nós tivemos ali 40% a votar no candidato republicano. E aí há uma ponte para a identidade. E eu acho que esse debate da identidade é o debate mais que se tem afirmado mais. É um debate cíclico na história, mas é o debate que nós estamos a ultrapassar. Eu não reduziria isto a efeitos da crise financeira e daria até mais importância à questão da identidade, como já foi manifesta no referendo do Brexit no Reino Unido, sobretudo ali no norte de Inglaterra.
Nós, por exemplo, no norte da Inglaterra, sem desviar muito do nosso tema central, vimos que é um norte industrial, tradicionalmente Labour, onde o Labour fez campanha, ou não fez campanha praticamente, mas a que fez foi muito envergonhada na defesa da manutenção do Reino Unido na União Europeia. O que nós vimos ali foram, por exemplo, muitos agricultores, muitos, digamos, proprietários que recebem, por exemplo, fundos europeus na área da agricultura e, portanto, são beneficiários da integração europeia, a votarem pela saída. E, portanto, a questão não é económica, mesmo numa zona, digamos, proletária, para usar termos mais clássicos. É uma questão de identidade de uma certa pureza britânica e aqui uma certa identificação com uma América que é uma América mitológica, porque ela na verdade não existe, a América branca, no sentido de que ela não explica a natureza americana nem a evolução da história americana. É verdade que quem viajar pelos Estados Unidos, sobretudo ali no Heartland, vê muito uma certa homogeneidade étnica, branca, com hábitos muito simples, no sentido de... Eu não quero estar a criar estereótipos, até porque tenho muitos amigos nesses estados, como tenho noutros, e não reduzo, digamos, a política americana a estereótipos. Acho que esse é um dos erros de análise na Europa. Mas nota-se, nesses estados, pouca mescla étnica. Não quer dizer que isso seja uma consequência de algum discurso do ódio. São realidades que talvez mais estanques do ponto de vista da evolução sociológica, económica, etc. Mas nota-se. Eu lembro-me de ir no Dakota do Sul a um rodeo, a um domingo, e que é como cá irmos ao futebol ao domingo, não é? E não ver ninguém fora de um padrão branco, loiro, de olhos azuis. Quer dizer, isto para mim na altura não fez muito sentido, e também não estou a dizer que todas essas pessoas têm um comportamento de agressividade perante um imigrante. Não estou a estereotipar, estou a concluir que há ali realidades nos Estados Unidos que não passam nos mídias europeus e que ajudam a explicar uma certa identificação com talvez uma certa pureza americana, que eu acho que não existe. E acho que isso é uma contradição nos termos da história americana. E, portanto, as duas realidades explicam essa ascensão, mas há uma outra realidade, que é a construção do discurso. E aí, eu não quero estar a normalizar o presidente, nem o candidato, mas acho que ele foi inteligente na simplificação da mensagem, como é sempre inteligente quando um populista tem sucesso eleitoral, porque se tornou popular. E nesse sentido a simplificação encontra demónios no exterior, encontra algumas raízes de, digamos, de perda de identidade, de uma certa zona de ninguém partidária, encontra um demónio também interno na cristalização partidária das propostas, e tudo isto faz com que seja explicável uma ascensão que eu acho que também não pode ser dissociada do perfil da opositora e daquilo que ela transmitia enquanto candidata. E então passamos do discurso para as políticas. Donald Trump foi eleito. As primeiras medidas de Donald Trump que chamaram a atenção do mundo têm a ver com ter barrado a entrada de passageiros imigrantes, turistas, pessoas já com visto de residência nos Estados Unidos ou refugiados vindos de 7 países de maioria muçulmana. Uma das coisas boas da identidade é que ela está bem distribuída, ou seja, os outros também têm identidade. E a questão é saber qual é que é o impacto destas medidas nessa identidade. E, portanto, dirigia-te esta pergunta a ti, Sofia, que tens andado muito pelo mundo dos países de maioria muçulmana, o mundo árabo-muçulmano, pelo Médio Oriente. Por esse mundo que o Trump decidiu tratar tão bem uma semana depois de ter tomado posse com a ordem que assinou a 27 de janeiro. 7 países, deixa-me só precisar, 7 países árabes e muçulmanos, e
de refugiados de todo lado, não é? Durante 4 meses, e sírios por tempo indeterminado. Não há data, não havia data, porque entretanto os tribunais e as instituições americanas têm estado a mexer-se, como sabemos. Eu queria só fazer um bocadinho a ponto com isto que o Bernardo estava a falar, da simplificação do discurso e das ideias, no fundo, através do discurso. Esta ordem presidencial, se nós a lermos, e aquilo em que os argumentos que são apresentados pelo Presidente Trump para defender esta decisão, se chamar simplista é quase elogioso, porque é mesmo é errado, não é? Todos os argumentos que ele invoca, números, enfim, não números, mas fala de centenas de suspeitos terroristas envolvidos em crimes relacionados com o terrorismo, ou organizações relacionadas com o terrorismo. Ele inventa também assim uns conceitos que não existem em nenhum documento, em nenhuma... Ao que parece, ele nem sequer tinha lido a ordem executiva antes dela ser anunciada. E não é a única, não é? Agora não é. Esta é especialmente grave, não é? Porque ele abre aqui precedente, estes conceitos, não é? Se estes conceitos vingam, não é? Organização relacionada com o terrorismo. Ora, o que isto é, não é? Isto pode servir para perseguir qualquer ONG que faça qualquer coisa. Aliás, vemos isso noutros países, como o Egito, enfim, por aí fora. Ele vai definir os patriotas e exatamente. Os aos Estados Unidos. Exatamente. Portanto, há aqui uma falta de critérios por trás daquela decisão, que faz, de facto, as delícias de extremistas como de grupos que nós conhecemos, não é? Como o Daesh, como a Al-Qaeda, que fazem toda a sua política de recrutamento baseada nesta ideia simples de que há uma guerra contra os muçulmanos, não é? Do lado de cá e do lado da América e dos Estados Unidos em particular. E ao tomar esta decisão de uma forma tão leviana, com base em nenhum critério que realmente faça sentido, realmente lógico para... quer dizer, isto... Parece que à partida podia estar ali qualquer país, não é? Não vou entrar a quem diga que é porque é os países onde a organização dele tem menos negócios. Eu nem quero nem quero pensar que isso seja possível. Eu acho só que existia de facto aquela lista de países e ele achou, porque já existia, não é? Aquilo era uma lista que já existia para outras para outra coisa, que era para pessoas que os tivessem visitado, à partida não poderiam beneficiar do ESTA, que é um programa através do qual não é preciso visto, não é? Que país dispensa de visto. Pessoas como nós, os países da União Europeia, podem estar nos Estados Unidos até 90 dias sem visto, se não tiverem visitado algum destes países. Agora, usar isto para tomar esta decisão draconiana, de facto faz o jogo de muita gente que um presidente norte-americano não deveria... Achas que torna mais fácil o recrutamento por parte desses grupos? Sem dúvida, quer dizer, se nós entramos, o discurso destes grupos é ele próprio simplista e baseado em factos que não são verdadeiros, não é? E ele está exatamente a fazer o mesmo, é discriminar sem critérios rigorosos que sustentem esta escolha, não é? Esta lista. E depois, quer dizer, por exemplo, o Irão. Se nós formos olhar para os vários países que ali estão dentro, o Irão, na verdade, a única razão que eu consigo encontrar para estar ali é ele não gosta do Irão, porque os outros têm ou guerras ou grupos terroristas ativos no seu interior que realmente oferecem um risco, pode-se argumentar que constituem um risco para os Estados Unidos, porque são grupos que se enquadram na chamada jihad global e que têm ambições que vão para lá das fronteiras dos países onde atuam. Agora, o Irão... Do Irão, o único grupo terrorista que eu me estou a lembrar que estava na lista de grupos terroristas é um grupo que está muito ativo nos Estados Unidos e até no Congresso, que é o dos Mujahideen do Povo, sim. E que é anti-regime iraniano. Exatamente. Portanto, Exatamente. E a lógica do Irão é fazer um corte com a administração Obama e toda a flexibilidade que existiu. Portanto, como aliás já se viu com a história das sanções, não é? Nós não gostámos deste acordo, nós não queríamos esta aproximação e então agora vamos começar a tentar desfazê-la passo a passo. Então, para terminar aqui a nossa primeira ronda e por diagnósticos e por políticas, eu perguntava à Mónica acerca de outras
primeiras medidas tomadas pela administração Trump, menos conhecidas do que a de barrar basicamente muçulmanos na fronteira, mas que têm a ver, podem ter impacto para o sistema internacional, porque têm a ver com cortar fundos a certos programas da ONU, nomeadamente os que estão ligados a planeamento familiar e a saúde reprodutiva. Podes explicar o que é que se passa e podes explicar quais é que são as consequências do que se passa? Claro, eu vou aproveitar o que o Bernardo e a Sofia acabaram de dizer, porque eles acabaram de mostrar que, na realidade, estas medidas, tal como as que dizem respeito ao sistema internacional, são apenas um sintoma de um mal maior, ou seja, os Estados Unidos estão a cortar com a ordem internacional liberal. E uma das formas de acabar com a ordem internacional liberal é exatamente atacar o multilateral e atacar as organizações internacionais, construindo uma narrativa muito simplificadora, e é isso que é também particularmente perigoso em relação a alguns programas. E dou 2 exemplos. 2 senadores republicanos ameaçaram imediatamente que fariam entrar uma proposta de corte do financiamento às Nações Unidas e a todos os programas que tivessem acolhido os palestinianos, como por exemplo a Unesco, que admitiu a Palestina como membro da organização, o Tribunal Penal Internacional, o que não é relevante porque os Estados Unidos não fazem parte, portanto ameaçarem vão deixar de financiar uma instituição da qual não fazem parte e não financiam, mas é a narrativa, é o valor simbólico de ter uma das grandes potências dizer que vão cortar os laços com uma determinada instituição. E no caso específico da Organização das Nações Unidas, falando ainda desta narrativa simplista, o facto de terem anunciado que iriam reinstalar a chamada Global Gag Rule, ou a política da Cidade de México, que é uma política desenhada por Ronald Reagan, depois de uma grande conferência que houve na Cidade do México sobre direitos das mulheres, e que diz algo muito simples: as organizações não governamentais que recebam dinheiro norte-americano deixá-lo de receber se trabalharem ou se receberem financiamento de instituições que falem de planeamento familiar, de contracepção ou que promovam informação sobre o aborto. Daí a questão, daí o nome da Global Gag, é uma mordaça global. Porquê é que é particularmente perigosa esta medida? Primeiro porque estamos a falar de 600 milhões que os americanos todos os anos dão a esta política. Estamos a falar de dinheiro que é usado para fazer citologias, mamografias, consultas pré-natais, distribuição de preservativos, planeamento familiar, mas que nunca é usado para pagar abortos, nunca é usado para pagar interrupções voluntárias da gravidez. E mais uma vez aqui, a medida que aparece, ou o emblema da medida, é algo que é mentira. Ou seja, os Estados Unidos têm uma reserva que impede que dinheiro federal financie interrupções voluntárias da gravidez. Portanto, é um dinheiro que não é destinado, mas foi-lhes muito mais fácil vender a medida dessa forma, parecendo até estarem a agradar um eleitorado conservador, quando na realidade é apenas a busca de um pretexto para cortar um financiamento. E não é só cortar o financiamento, embora 600 milhões seja muito relevante, é o facto de nós sabermos que cada vez que os Estados Unidos se põem por trás de uma política pública, essa política pública tem uma visibilidade muito superior e, portanto, falta a liderança norte-americana e falta também o financiamento. E se pensarmos que em alguns países está provado que de cada vez, há um estudo da Organização Mundial de Saúde que diz que de cada vez que os Estados Unidos reinstalam esta limitação, e há uma alternância perfeita entre democratas e republicanos, os democratas revogam a política, os republicanos reinstalam a política. Há provas empíricas de que em alguns países isto de facto aumenta o número de interrupções voluntárias da gravidez ilegais, aumentando os riscos para a saúde das mulheres. E Rui, se pensarmos que em alguns continentes o desafio demográfico implica um investimento grande nestas questões, esta política de Ronald Reagan vai ter um efeito devastador até nas políticas desses países. Portanto, não é só uma questão da presença norte-americana, é uma questão de estarem a destruir uma prática que tem um impacto positivo no desenvolvimento de alguns países. Tu tocaste aí numa coisa que aliás, tanto a Sofia como o Bernardo também já tinham falado, que é esta questão de coisas que não são só erradas, não são só mal desenhadas, são coisas que não são verdade. Não é? E políticas baseadas em coisas que não são verdade e que às vezes são assumidamente não verdade. Isso tem sido também um tema importante de debate, o debate à volta da crise do jornalismo, à volta do conceito de pós-verdade, e que por sua vez está assente
numa realidade bastante perturbadora, que é aquela de que nós podemos escolher versões da realidade nas quais nos filiamos, e se as escolhermos nós encontraremos certamente alguém que também partilhe delas e que queira fazer parte da nossa bolha na internet, nas redes sociais, etc. Há uma transformação estrutural da esfera pública que essa é capaz de ser maior, eu tendo a olhar para isso como historiador, maior do que a da invenção da imprensa e maior do que a da generalização dos livros e dos folhetos no século XVIII. Qualquer dessas está normalmente associada a uma revolução que veio a seguir, com a imprensa, a reforma protestante e 30 anos de guerras religiosas na Europa e séculos de decisões. Com a outra, as revoluções, a Revolução Francesa, as outras que se lhe seguiram. Bem, esta gente não sabe o que é que vai acontecer, qual é que é o destino desta transformação estrutural da esfera pública. Há coisas como conceitos da ciência política, como aquele da janela de Overton, em que partidos políticos, políticos propriamente ditos, ONGs, aplicavam muito esforço, porque a janela de Overton era aquela margem do que poderia ser pensado e debatido numa certa sociedade. E, em geral, era uma coisa que demorava muito tempo a mudar. As pessoas esforçavam-se a trazer certas ideias para o debate público, a retirar outras do debate público. Isto era uma coisa para anos. Bem, hoje isso morreu, porque qualquer ideia, por mais infundada que seja, não morre imediatamente, quer dizer, ela sobrevive no debate durante bastante tempo, em princípio por uma coisa boa, porque o debate se democratizou, mas também carreando consigo coisas que são bastante sérias, que é o facto de a seguir podemos estar a assentar decisões coletivas em coisas que não são nada. Eu se calhar começava, isto é uma pergunta para a geral, mas se calhar começava pela Sofia, que é jornalista, porque tem havido alguma introspeção por parte dos jornalistas em relação a estes temas. Eu espero que sim. Achas que é suficiente? Achas que não é? Como é que tu tens sentido isto? Eu tenho-me esforçado muito por fazê-la. Este debate começou, como devem imaginar, ele não nasce com o Trump, não é? Mas o Trump trá-lo assim de uma forma muito impositiva e aconteceu durante a campanha muito menos do que devia ter acontecido, não é? Eu penso que o debate sério começou depois da eleição, não é? Durante a campanha havia gente que andava assim um bocadinho perdida, sem saber como tratar. Depois fez-se muita análise, não é? Os canais de televisão que basicamente abriam a sua antena às intervenções do Trump e o deixavam falar, porque aquilo dava audiências, não é? Ele dizia imensas coisas atrativas, e depois a certa altura veio tudo a correr, começar a fazer os fact-checkings e a dizer, até às vezes com palavras garrafais em rodapé, isto não é verdade, isto que este candidato está a dizer não é verdade, não corresponde à verdade. Nós temos aqui também isto que eu vou dizer não é nada de novo nem de extraordinário, mas quer dizer, nós temos um presidente que tuita, não é? Tuita muitas vezes ao dia, portanto, para além que ele aliás foge, não é? As conferências de imprensa, as entrevistas, isto também não é algo novo. Nós já tivemos o Obama a anunciar a sua candidatura de outra maneira, não é? Portanto, nós já não somos os intermediários obrigatórios dos políticos e é bom que assim seja, porque há de facto, houve aqui com as novas tecnologias e com as redes sociais, há aqui uma forma de haver conversas mais diretas que pode ser muito interessante. Agora, de facto, e perigosa, obviamente. Agora, o que está a acontecer é, independentemente dessa discussão direta, é que os próprios jornalistas estão a fazer notícias a cada tweet, não é? Já estavam a fazer durante o período de transição e agora continuam. E de facto isto é uma doideira, porque para já fazendo significa, com a regularidade com que eles são publicados, isso significa obviamente que não está aqui a ser feito um trabalho rigoroso de verificação daquilo que está ali a ser dito, porque não é possível, mas há assim um bocadinho, estamos, e muito em Portugal também, não é? Os sites dos jornais e das televisões e das rádios estão a começar a estar em guerra de audiências, não é? Já não são só as televisões e as rádios e os jornais vendidos, não é? Agora temos muito esta pressão dos últimas horas dos sites, dos meios de comunicação em Portugal e de facto
a reflexão que eu acho que se impõe é de sempre. Quer dizer, o jornalismo tem regras e critérios e princípios que cheguem para qualquer transformação de plataformas ou de meios. É só preciso continuar a aplicá-los, que é uma coisa que está a sair um bocadinho de moda, a história da verificação, não é? E há a ideia de que depois se desmente e depois se explica, depois se contextualiza. Não é depois. O rigor, nesta época pós-verdade, ou chamemos-lhe aquilo que quisermos, em que as opiniões valem tanto como os factos e a administração americana pode continuar a dizer durante uma semana que teve uma multidão maior do que das anteriores tomadas de posse, contra todos os factos, não é? Contra todas as provas, o rigor ganhou aqui se ele sempre foi importante, agora então eu acho que é de facto aquilo que nos temos de agarrar com muita força, não cair no fácil de ir contar aquela história que tem muita graça, que anda aí, mas que se calhar não é totalmente verdade, como o busto de Martin Luther King que desapareceu da sala oval ou por aí fora, porque de facto há tanta informação e há tanta polarização que cai-se em alguns erros, não é? Mas basta agarrar-nos ao rigor. Basta, eu não estou a dizer que isto é fácil, porque isto é uma batalha, é uma guerra com batalhas de todos os dias, mas é ponderação e rigor. Eu pergunto-me se não vivemos durante muito tempo com a ideia bem intencionada de que a verdade acaba sempre por vir ao de cima, não é? E, portanto, que a verdade acaba sempre por ganhar quase que naturalmente. E aqui também estou a olhar para o Bernardo, porque isto já não tem que ser verdade e pode ser ainda menos verdade quando há Estados que estão do outro lado de lá, ou talvez não estejam. Tu é que escreveste um livro sobre a Rússia de Putin e é acerca disso que eu te queria perguntar. É mesmo a verdade que a Rússia de Putin tem um investimento grande em interferir, claro, em aproveitar estas transformações estruturais da esfera pública para intervir, para fazer desinformação, para fazer propaganda, para criar realidades alternativas e dizer que é tudo mais ou menos. Eu acho que a Rússia tem dificuldades em convencer o resto do mundo de que ela é boa, mas tem uma relativa facilidade em convencer que todos os outros são maus, que a União Europeia é má, que os Estados Unidos são maus, que a ONU é má, etc. A questão é mito ou realidade que há investimento sério, emprego nisso? Muito investimento, e houve uma grande reestruturação em toda a comunicação pública, das agências de informação, dos órgãos da esfera política do regime, nos últimos anos. E, portanto, esse rebranding tem muito sucesso. Estou-me a lembrar da Sputnik, estou-me a lembrar de outras agências. O caso mais paradigmático aconteceu há poucas horas com a campanha francesa, quando o Emmanuel Macron já foi identificado, no caso da Sputnik, como um agente dos Estados Unidos, da grande finança norte-americana, que é assim uma espécie de papão, com muita razão, mas não deixa de ser curioso que esse papão seja identificado assim por Moscou ou pelo regime de Putin, quando esse regime também opera nessa esfera especulativa e sem grande moral, como candidato. E, portanto, é um alvo a bater. É um alvo a bater em função de uma proteção à candidata preferida, e aonde a candidata alavanca a sua campanha em financiamento russo. Que é a Marine Le Pen. Mas, portanto, essa estratégia existe. Eu não vou fazer como o Donald Trump, que equipara moralmente o regime russo ao constitucionalismo, quase, ao sistema político americano. Me parece, aliás, uma coisa nunca vista na história americana. Como fez há pouco. Eu, por acaso, acho que é das poucas coisas saudáveis do Donald Trump é acabar com aquela ideia de excepcionalismo americano. É uma das poucas coisas porque eu tenho um certo. Ele transforma esse excepcionalismo num excepcionalismo só dele. Exato. A América brilhará e liderará pelo brilho. E era aí que eu queria chegar, porque eu acho que os sinais da campanha nós já os interpretamos com uma certa desvalorização ou hiperbole desvalorização.
não quisemos acreditar nas potencialidades, até porque tínhamos déficit de informação, e aí a crítica é para o jornalismo nacional, como é para todo o jornalismo, Sim. que olhou com muita atenção, mas não a suficiente para os Estados Unidos, e que faz as suas leituras e a sua interpretação cotidiana numa certa imprensa, que é uma imprensa extraordinária, em qualidade e em meios, mas que é uma imprensa que não reflete todos os Estados Unidos. E, portanto, nesse sentido, nós temos que acompanhar outros sinais, e eu queria aqui dividir em 2 planos. O primeiro é essa estratégia de comunicação e de legislação sectária, muita dela defeituosa do ponto de vista jurídico e político. E eu até considero que pode ser uma estratégia pensada, ela ir esbarrar na ordem constitucional, na imprensa, em tribunais federais, etc., de propósito, para alimentar esse demónio interno. Eu já disse em relação ao juiz, se houver um ataque terrorista, culpem este juiz. Porquê? Porque essa narrativa da identificação dos males internos e externos é aquilo que cola os milhões que estiveram à volta de Donald Trump. Eles precisam de identificar esse tipo de bodes expiatórios, permanentemente. E, portanto, essa estratégia continua. Foi na campanha e está a ser na presidência. O populismo no seu melhor? A outra é a ambiguidade e a inexperiência. Não é só do presidente Trump, é de toda aquela nomenclatura que está à volta dele. Ele tentou, e isto sei de muitas fontes em Washington, ele tentou quadros, segundas, terceiras linhas com alguma experiência noutras administrações republicanas, e houve muitos que oscilaram, precisamente porque interpretaram essas sondagens como uma forma de, por dentro, tentar moldar esta administração absolutamente agressiva e disruptiva. Muitos deles estão à margem. O que nós vemos é que esses funcionários com experiência noutras administrações não entraram nesta, mas não vemos o mesmo tipo de separação das águas nas hostes republicanas no Congresso. A expectativa que nós tivemos para o início, e este início foi particularmente violento, pelo input que a administração dá, pela Casa Branca, e sobretudo por aquele núcleo duro da Casa Branca, a expectativa era que alguma boa moeda republicana fizesse sobressair. Nomeadamente nas audições. Nós quem? Quer dizer, estou a dizer isto porque tu tinhas em relação aos republicanos essa expectativa. Não tinha em todos, mas acho que há ali uma hoste, que é umas hostes que tentaram sobressair, nomeadamente nas audições do secretário de Estado. Está a falar do John McCain, do Marco Rubio, sim. Que tentaram, mas não foram, digamos, consequentes. Não foram consequentes e, portanto, dão o benefício da dúvida. Aquela lógica de dar o benefício da dúvida, que é uma lógica que está a ser disseminada por todo o espaço diplomático norte-americano e mundial. E as instituições americanas funcionam, a sociedade funciona, os presidentes passam, a América fica, e este vai ser mais um. Eu acho que este não é mais um. Eu percebo a lógica dos serviços diplomáticos, mas, tal como os grandes funcionários públicos do State Department que pediram admissão já tomaram a sua posição, percebendo que isto não é mais um presidente, pode ser um presidente de curta duração, isso é outro debate, e de desgaste muito rápido, por culpa, sobretudo, própria, e por esse sectarismo que impregna a realidade americana. Ou seja, a minha lógica, os 2 níveis era de estratégia de sectarismo, com os bodes expiatórios, e uma ambiguidade e choque à volta das medidas. Só para concluir, eu acho que o cálculo do Donald Trump e sobretudo do Steve Bannon é estes 60 e tal milhões chegam-nos em ciclos eleitorais consecutivos. E, portanto, é preciso mantê-los. O ciclo eleitoral mais próximo é no ano que vem já. Ok. Mónica, tu reagiste quando se falou de políticos que não levaram a sua... Portanto, do mesmo partido que Trump e que não levaram a sua oposição até à última. Eu queria te perguntar precisamente sobre os políticos na era do pós-verdade, ou como lhe quisermos chamar. Vale a pena? Dá vontade de desistir? Quer dizer, o que fazer quando, ao lado, alguém pode ter muito mais sucesso com base em absolutamente... Quer dizer,
vale a pena sei lá, estudar os dossiês, fazer legislação a sério, ter alguma relação com a realidade? Isto é uma grande provocação. Não, mas eu acho que o que nós aqui vemos é que, de facto, o Donald Trump é um estudo de casos de populismo. É perfeito. Isto que a Sofia dizia dele ter cortado o jornalista como intermediário. Ele fala diretamente com as pessoas, é uma marca populista. Ele recusa as instituições, vai mandar investigar. Os jornalistas, aliás, são o grande partido da oposição. Ele não para de repetir. E ele passa por cima, e qual é que é o método que ele tem? É o Twitter, não tem filtro. Ele comunica com o povo diretamente. Ele critica as instituições, vai mandar verificar os resultados eleitorais porque acredita que há 4 ou 5 milhões de votos de ilegais e de pessoas registradas, e vai pôr o seu vice-presidente à frente dessa comissão. Portanto, há aqui uma narrativa populista pura, e essa narrativa populista tem esta consequência de que o Rui estava agora aqui a provocar-me, que é: os políticos são todos iguais, não interessa em quem votam, porque na realidade o resultado é sempre o mesmo, e portanto votem em mim, que vos prometo algo diferente. Ou mesmo votem em mim, que vos estou a mentir diretamente na cara porque tenho lata para fazer isso. Os outros são hipócritas, votem no mentiroso em vez de votarem no hipócrita. Mas estou a fazê-lo diretamente. E isto faz-me lembrar uma frase que eu gosto muito de usar, que é aquela ideia do se dizem na televisão, então é verdade. Que é uma frase do Garfield, mas que o Berlusconi também usava, porque dizia: convença-se que todas as boas políticas só existem se passarem na televisão e se tiverem esse grau de mediatização. Isto lança uma mensagem muito negativa sobre o trabalho político, porque é um trabalho que é desvalorizado, é um trabalho que é apresentado com pouca preparação. O que Bernardo e a Sofia diziam, ele não leu o primeiro decreto, portanto, que tipo de presidente é que nós temos que não lê os decretos que assina? E acho que frustrou muitas pessoas que achavam que o Donald Trump candidato ia ser diferente do Donald Trump presidente, porque os checks and balances, eu não estou tão otimista de que eles vão funcionar sempre. Estão a funcionar agora, mas não sei se vão funcionar sempre da forma como nós gostaríamos, porque como ainda agora dizia o Bernardo, a máquina diplomática americana passou toda essa mensagem, não é? Do esperem para ver como é que ele vai governar, esperem para conhecer as nomeações. E eu tenho alguma esperança em alguns republicanos, estas 2 senadoras republicanas, que dizem que vão impedir a nomeação, ou vão votar contra a nomeação da Secretária de Estado para a Educação, tentando que isso possa ser replicado por outros republicanos que estejam hesitantes. E no tema que eu toquei logo na primeira intervenção, nós temos algumas respostas até de governadores republicanos que estão a dizer: bem, não há problema, se cortarem o financiamento federal para a saúde sexual reprodutiva, ou se retirarem a saúde sexual reprodutiva dos planos dos seguros médicos, nós, Estado, vamos substituir. Há alguma esperança de que haja uma resposta política à altura, mas eu sou a pessoa que se engana sempre. Eu acreditei que a Clinton ganhava, portanto. Bem, nós daqui a pouco vamos ter que sair do estúdio. Eu aproveito para meter a colherada em relação à minha própria profissão, porque também ela também tem tido um debate interno à volta de se os historiadores devem ou não dar o alarme em situações dessas. E nomeadamente nas comparações que temos feito muito com os anos 30, com 20 e 30, com a ascensão do fascismo e depois do nazismo, que têm alguns paralelismos evidentes com a época atual. Os historiadores profissionalmente são sempre muito avessos a fazer comparações e vêm-se agora numa situação complicada, que é depois de terem passado anos a dizer a alunos, a leitores, a colegas: não façam comparações apressadas. Vários historiadores têm dito as comparações fazem sentido e, portanto, não se esqueçam de aprender com essas comparações. Há um caso no Reino Unido que é o caso do Simon Schama, que aliás é anglo-americano, já escreveu tanto sobre o Brexit como sobre o Trump, e ele claramente diz: o que nós estamos a ver tem uma sintomatologia próxima da do fascismo, e isso não devemos censurar-nos, impedir-nos de olhar para isso, porque será assumir que, em face de uma doença comparado com outra doença, não vamos comparar com aquela, portanto vamos perder dados importantes para a cura dessa doença. Em Portugal houve algum debate à volta da Irene Pimentel ter também feito comparações com os anos 30 que ela conhece bem, que ela estudou. Os meus 2 cêntimos é de que, quando há tantos historiadores de várias áreas diferentes
com várias ideologias diferentes a dar o alarme, é porque devemos ouvir. É como qualquer outra profissão. Se fazemos com os economistas, se fazemos com os médicos, se fazemos com os jornalistas, se historiadores, alguns dos quais se habituaram a ser circunspectos em relação às comparações históricas, nos estão a dizer estas comparações agora fazem sentido, é porque vale a pena ouvir. E nisto de que a Mónica estava a falar, quer dizer, houve muita oposição, mais do que aquela que a gente pensa ao fascismo e ao nazismo nos anos 20 e 30, por parte das instituições. Houve muita oposição por parte da imprensa. Por exemplo, quer dizer, há um caso conhecido que é o Correio de Munique, que foi um jornal que durante 10 anos foi dizendo o que é que Hitler ia fazer. E claro que passou por exagerado, e claro que passou por alarmista. Bem, mais vale ser alarmista na hora certa. Bem, este é uma espécie de segundo manifesto aqui do lado em nome de uma parte da profissão historiográfica, mas nós agora vamos ao encontro de um vizinho nosso na Rua do Mundo, mas é um vizinho que está em Hanoi, no Vietnã, que é um país que tem laços históricos, nem sempre dos mais agradáveis com os Estados Unidos, mas que tem uma relação interessante com alguns políticos americanos hoje em dia. Foi visitado pelo presidente Obama há pouco tempo, o senador John McCain, que esteve sequestrado no Vietnã durante muitos anos, é um interlocutor regular. Quem nós temos em Hanoi é o Tomé Andrade. O Tomé Andrade é português, embora viva numa família luso-belga, e tenha sido também tenha passado pela política, porque foi presidente da Juventude Socialista da Valónia, na Bélgica, sendo português. Olá, Tomé. Olá, boa noite a todos. Boa noite em Hanoi. Como é que foi vista a eleição de Trump do lado da Ásia? Tu estiveste na China antes, guardaste amigos e contactos na China e estás agora no Vietnã. O que é que nos podes dizer acerca destes dois países e da maneira como olham para Trump? Exato, eu estive 4 anos e meio na China e estou agora há 1 ano e meio, quase 2 anos, aqui no Vietnã. Bem, em primeiro lugar, são duas situações diferentes. Eu começaria talvez pelo Vietnã porque me parece mais simples. No Vietnã sentiu-se de facto uma enorme desilusão com o abandono pelos Estados Unidos do TPP, por várias razões. A primeira das quais... Deixa-me interromper para explicar. O TPP é o Tratado Trans-Pacífico, não é? Um tratado comercial mais ou menos o equivalente ao que estava proposto entre a Europa e os Estados Unidos, no que é mais conhecido aqui, TTIP, que é o Tratado Transatlântico. Portanto, este era o correspondente do lado do Pacífico. O correspondente com 12 países signatários do acordo, e com vocação para alargar o horizonte a seguir. Mas sempre que uma das características principais, se não a principal, era o facto da China não fazer parte destes 12 países. E este TPP fazia todo o sentido na nova política do Obama, do tal pivô para a Ásia, e de uma forma de tentar limitar o poder económico chinês, o desenvolvimento económico chinês, e para os outros países da Ásia tentarem se agarrar aos Estados Unidos e ao seu poder comercial, para tentarem criar uma espécie de equilíbrio com a proximidade do gigante chinês. E, portanto, dizia eu, o Vietnã era apontado por vários estudos como o país que beneficiaria mais deste tratado. Baseou imenso a sua política de desenvolvimento nos últimos anos na assunção de que este tratado iria para a frente, e, portanto, foi uma enorme desilusão. Mas a história do Vietnã mostra-nos que o Vietnã é perito em se equilibrar precisamente entre as diferentes potências mundiais. Basta pensar, por exemplo, que durante a guerra com os Estados Unidos, eu penso que o Vietnã terá sido o único país da esfera comunista que se conseguiu manter uma equidistância e manter o apoio quer da China maoísta, quer da Rússia de Khrushchev. E, portanto, o novo discurso no Vietnã é um pouco aquilo que vocês estavam há pouco a referir, vamos esperar para ver. Tentam realçar as boas relações, quer do novo Secretary of State, graças à sua antiga função, e negócios no Vietnã. Há quem refira, aliás, que em 2014 a China instalou uma plataforma petrolífera numa região do Mar da China, aqui no Vietnã, chamado Mar de Leste, e isso provocou enormes manifestações, inclusive
agressões contra cidadãos chineses ou mesmo cidadãos vietnamitas de origem chinesa, e que Rex Tillerson terá feito parte da solução, indo a Pequim numa viagem misteriosa, e pouco depois os chineses lá retiraram a plataforma, e curiosamente, há relativamente pouco tempo, a ExxonMobil ganhou um concurso público no Vietnã para a exploração de gás numa parcela muito próxima dessa parcela onde os chineses tinham instalado em 2014, a tal plataforma petrolífera. Mas dizia eu, no Vietnã há esperança também que 2017 é o ano da reunião da APEC. A APEC é, portanto, uma espécie da OCDE do Pacífico, digamos assim, e que virá, que a reunião será no Vietnã. O Vietnã quer assumir a presidência da APEC em 2017. O que para os vietnamitas significa que Trump terá que se preocupar com o Vietnã. Eles com Obama ganharam de facto um estatuto quase de um parceiro privilegiado. Obama veio cá, Obama levantou o embargo de vendas de armas ao Vietnã naquilo que foi quase o último obstáculo que ainda existia desde a guerra do Vietnã para normalizar relações. O Vietnã, de facto, nas negociações do TTP ganhou uma importância grande, e agora sentem um pouco que, com o desaparecimento desse tratado, deixaram de ser tão importantes quanto isso, e mantêm a esperança que esta reunião de altos líderes traga novo Vietnã para a primeira linha. Em relação à China, assim, o primeiro, gostaria de fazer um disclaimer, porque acho que falar sobre o que é que a China acha, sobre seja o que for, é um pouco como reviver a criminologia do passado na ciência política e nas relações internacionais. Tentam-se ver pequenos sinais, tentam-se ver os editoriais dos jornais oficiais. Eu acho que há uma coisa há duas coisas que a China detesta em relações internacionais. A primeira é a lições de moral e a segunda é a imprevisibilidade. E com Trump acho que estamos servidos em termos de imprevisibilidade. Acho que os chineses, eu vi passar uma notícia aqui há dias, que são daqueles pequenos sinais que podem não querer dizer nada, mas também podem querer dizer uma nova. Os chineses perceberam que com a administração Trump os canais normais diplomáticos não funcionam. E, portanto, perceberam que será através de líderes de empresas, neste caso o Secretary of State até tem esses dois chapéus, ou mesmo de ligações familiares. Então convidaram a Ivanka Trump para a festa de Ano Novo chinês em Washington. E a ida dela, mais a sua filha, foi vista na China como um ato, afinal, a Ivanka gosta muito da China, pronto. Eu acho que os chineses querem, como é óbvio, têm a sua estratégia de longo termo, que é manter o seu desenvolvimento económico. Já são hoje na Ásia a superpotência que ainda não são totalmente no mundo, mas quer dizer, têm um equipamento militar igual ou superior a todos os outros países asiáticos. Sabem que ainda não estão, em termos militares, equiparados aos Estados Unidos e, portanto, querem a todo o preço evitar um conflito para precisamente poder manter a sua estratégia de desenvolvimento económico. Agora, há quem ache que dentro da administração Trump existe uma corrente minoritária, espero eu, que faz a seguinte análise, que é: uma guerra com a China é inevitável e portanto essa guerra do lado americano tem todo o interesse de ser feita quanto mais cedo possível, porque o estado de desenvolvimento da China será inferior em termos de defesa. Bom, eu acho que isto é um pouco ser demasiado pessimista, e acho que do lado chinês, como é óbvio, como diria Sun Tzu, a melhor guerra é aquela que se ganha sem ter que ser travada. Acho que para os chineses vão tentar ao máximo que não haja uma guerra comercial, mas também não vão ceder. Se há uma coisa que liga neste momento a sociedade chinesa é o seu patriotismo e o seu nacionalismo, e o Partido Comunista Chinês joga muito da sua credibilidade e legitimidade também sobre isso, e portanto não estou a ver os chineses a abdicar do que é que seja no mar da China, até porque
se vocês repararam, apesar de ter havido um acordo no Tribunal Internacional da Haia que dava razão às Filipinas na queixa apresentada contra a China, que era uma sorte de, para já dizer que as ilhas não são ilhas, que são ilhéus ou rochedos. Sim, não, estava aqui, há aqui uma pequena gafe da minha parte, mas o Bernardo queria fazer-te uma pergunta. Agora já estamos a aproximar-nos do fim do nosso podcast, portanto tem que ser mais uma pergunta rápida, porque esta entrada de leão, passa a má comparação, de Donald Trump, também foi acompanhada por uma entrada de dragão do presidente Xi Jinping, nomeadamente nas intervenções em Davos, onde ele se coloca como um baluarte da globalização, como um homem que, num período até bastante particular, porque o Partido Comunista Chinês vai ter uma reunião magna em 2017 e, portanto, há aqui uma legitimidade deste Politburo que sairá reforçada e, portanto, há aqui um conjunto de fatores que coincidem com o primeiro ano da administração Trump. Tu acompanhaste esses posicionamentos, nomeadamente pacotes legislativos que foram anunciados em Davos sobre energias renováveis, sobre captação de investimento estrangeiro. Portanto, como é que viste essa predisposição desta administração chinesa neste particular momento? Eu vi assim, eu acho que os chineses, em primeiro lugar, perceberam que este era um bom momento para Xi Jinping ganhar quase um ar de normalidade em termos de ordem multilateral liberal, e que, portanto, estão a jogar essa cartada. Agora, se me perguntas qual a realidade, digamos assim, desse posicionamento, ela não me parece muito credível. Aliás, há hoje um artigo da Teresa de Sousa sobre isso, baseado num outro artigo do François Godemont, que é um francês perito da Ásia, em particular da China, em que eles, de certa forma, desfazem o discurso de Xi Jinping sobre nós somos para o comércio internacional, somos uma ordem multilateral. Há apenas um aspecto sobre o qual eu não estou totalmente de acordo com o artigo da Teresa de Sousa, que é dizer que a China, que o posicionamento da China em relação a matérias ambientais é puramente estratégico e não corresponde à realidade, porque supostamente a China continua a aumentar a sua produção de carvão e continua a importar cada vez mais. Não parece que seja verdadeiro. A China é de longe o maior investidor em energias renováveis. A China sempre disse que atingiria o seu pico de produção de carvão em 2030, nunca escondeu isso ninguém. E, portanto, se há algo que me parece verdadeiro no discurso de Xi Jinping até porque basta estar na China e perceber o impacto que a poluição tem na população chinesa e a forma como isso se tornou um assunto crítico para a legitimidade do governo e do Partido Comunista, para se perceber que os líderes chineses levam muito a sério as mudanças ambientais. Agora, mudar um gigante é coisa. Agora, eu também acho que, assim, visto da Europa, querer encontrar na China e Xi Jinping o que os Estados Unidos e o seu presidente deixaram de ser, parece-me também um ato de fé, muito sinceramente. Então, Tomé, obrigado. Tivemos aqui o Tomé Andrade de Sousa, a partir desta Ásia estranha, onde os partidos comunistas fazem discursos a favor da globalização e têm pena de acabarem os tratados comerciais multilaterais com os Estados Unidos. Eu creio que já estás aí há ano e meio, portanto já sabes o suficiente vietnamita para te conseguires despedir da gente em vietnamita? Tchim tchau. Ok, tchim tchau para ti também. Nós despedimos aqui deste vizinho da Rua do Mundo.
A Rua do Mundo chama-se Rua do Mundo, mas é gravada na Rua das Gaivotas, número 6, num centro cultural que aqui existe, fundado pela Companhia de Teatro Praga. Temos o apoio do podcast É Apenas Fumaça, que nos distribui, e estamos aqui neste estúdio no quadro do Instituto Ulisses, que é um dos locatários da Rua das Gaivotas número 6, e voltamos daqui a 15 dias com Bernardo Pires de Lima, Mónica Ferro, Sofia Lorena e eu, Rui Tavares.